Nova pesquisa IPESP mostra Lula com 45% das intenções de votos e Jair Bolsonaro com 35%. Petista afirma em Curitiba que não quer que Forças Armadas se metam em eleições. Já Bolsonaro, em Pernambuco, critica a decisão do Supremo de suspender o piso da enfermagem e diz que o STF se mete demais na vida de todos. Netos da Rainha Elizabeth II fazem vigília em frente ao caixão em cerimônia no Palácio de Westminster. E Rei Charles se reúne com líderes que participarão do funeral da monarca. Jair Bolsonaro deve desembarcar na Inglaterra amanhã. Uma ótima noite para você que nos acompanha aqui no Jornal da CNN. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa IPESP-Abrapel de intenções de voto para a presidência da República. Vamos então aos resultados do primeiro turno na pesquisa estimulada. Lula do PT lidera com 45%, Bolsonaro do PL vem em seguida com 35%, Ciro Gomes do PDT tem 7%, Simone Tebet do MDB aparece com 5%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic do União Brasil têm 1% cada. Brancos e nulos somam 3%, não sabem ou não responderam 2%. Vera Lúcia do PSTU, Emael do Democracia Cristã, Leonardo Péricles do Unidade Popular, Sofia Manzano do PCB e Padre Kelman do PTB não pontuaram. E a pesquisa também mostrou o cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha? Lula aparece com 53%. Agora sim a gente tem essa imagem. Bolsonaro aparece com 38%, brancos nulos são 6%, não souberam ou não responderam 3%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foram ouvidos 1.100 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95,45%. E nessa reta final, Bolsonaro e Lula focam na busca dos votos que estão hoje divididos entre Simone Tebet e Ciro Gomes. Vamos ver a análise do Leandro Rezende. Mais uma pesquisa divulgada agora essa pesquisa IPESP, mostrando que há um cenário, um campo para que a busca pelo voto útil de fato se torne o tema principal da eleição nessa reta final, porque há, por parte da campanha do ex-presidente Lula e também da campanha do presidente Jair Bolsonaro, por caminhos diferentes, mas uma mesma procura por um eleitorado que ainda não está com eles, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Um eleitorado que está ora com a senadora Simone Tebet ou com o Ciro Gomes, do PDT. Há um esforço, vou começar pelo ex-presidente Lula, há um esforço deliberado de uma boa parte do PT e de parte do PDT, partido do Ciro, de tentar buscar esse eleitor que está ali com o Ciro, mas que pode votar no Lula para que a eleição seja resolvida no primeiro turno. A pesquisa IPESP mostra um dado muito interessante nesse sentido, a ideia de que existe uma parte ali desse eleitorado que quer, de fato, que a eleição termine no primeiro turno, Quando a gente olha para o eleitor do Ciro Gomes, 30% dos eleitores dele dizem que quer que a situação seja resolvida logo. Da Simone Tebet, 66%, segundo a pesquisa IPESP, admitiu que quer essa solução logo, Logo agora no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Então, a gente precisa observar como também o presidente Jair Bolsonaro vai olhar para esse voto útil, que ele também tem. Ele tem uma busca ali por esse voto. E, pelo que eu tenho de apuração, ele vai tentar investir nas últimas semanas de campanha no recall do chamado sentimento anti-PT, um sentimento que foi muito presente nas eleições de 2018 e que o presidente tenta agora se aglutinar em torno dele, A ideia de que só ele pode impedir o retorno do ex-presidente Lula para o poder. É uma batalha de gente grande que a gente vai ver aí nas próximas semanas. E a corrida eleitoral entra agora oficialmente nas últimas 2 semanas de campanha. Faltam 14 dias para o primeiro turno. E para analisar, então, os desdobramentos desses últimos dias e, claro, a última pesquisa eleitoral divulgada hoje, eu converso com o economista e cientista de dados e cientista político também, Andrei Roman. Boa noite, Andrei. Bem-vindo aqui na CNN. Boa noite, Muriel. Sempre um prazer. Prazer. Roman, quero a sua avaliação com relação, primeiro, a essa pesquisa de modo geral. A gente percebe que, com essa pesquisa IPESP divulgada hoje, a gente tem, basicamente, um cenário de estabilidade. Qual que é a sua avaliação? Sim, realmente é um cenário de estabilidade, tanto a base do Bolsonaro quanto a base do Lula estão muito bem cristalizadas e é isso que a pesquisa revela, como todas as últimas pesquisas reveladas ao longo das semanas
anteriores. A gente vê uma certa tentativa do Lula de tentar definir a eleição no primeiro turno. Ele vem falando sobre isso de forma explícita ao longo dos últimos dias. Falou recentemente sobre a necessidade de combater a abstenção e mobilizar eleitores que não votaram nos ciclos anteriores, que não se apresentaram às urnas. Ele, ao mesmo tempo, está fazendo um apelo muito forte aos eleitores mais moderados, de centro, mas que desaprovam hoje em dia o Bolsonaro, para tentar definir a eleição no primeiro turno. Ele está bastante próximo, 45% nessa pesquisa IPESP. Várias outras pesquisas mostram ele até mais próximo de 50%. Então, existe uma chance de definir a eleição no primeiro turno, na minha opinião. Isso não quer dizer que Bolsonaro não tem chances de reverter a situação atual. Ele, como a gente sabe, tem uma grande fortaleza em termos de redes sociais, e isso, em ciclos recentes na América Latina, vem tendo um papel muito importante em termos de oferecer-nos surpresas, como, por exemplo, aconteceu no Chile ou na Colômbia. A gente viu reviravoltas muito significativas, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno dessas eleições presidenciais recentes. Então, o Bolsonaro segue competitivo. Me parece que teremos pela frente eventos importantes que poderão novamente impulsionar uma onda bolsonarista. Temos debates presidenciais, temos eventos de campanha, mas a gente vê aí um cenário muito consolidado, com esses dois candidatos aglutinando a grande maioria dos votos. Tanto o Ciro Gomes quanto a Simone Tebet não conseguiram decolar, eles estão bastante parados. Nessa pesquisa do IPESP, o Ciro com 7 pontos, a Simone Tebet com 5 pontos. Então, a chance de definição no primeiro turno, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, se a gente tiver algum tipo de reviravolta a favor do Bolsonaro, essa chance de definição no primeiro turno me parece cada vez mais importante. Quero pegar justamente por esse ponto, Roman, justamente levando em consideração que esse primeiro turno, essa discussão, é o foco agora da campanha do ex-presidente Lula, até porque eles estão fazendo muita campanha em torno aí do voto útil, tem puxado muito também o eleitor de Ciro Gomes, de Simone Tebet, e a gente tem, por outro lado, como você falava mesmo, Ciro Gomes do PDT tem 7%, Simone Tebet do MDB aparece com 5%, tecnicamente empatados, não estão realmente avançando, e por outro lado, a campanha do ex-presidente Lula agora reforça cada vez mais essa ideia do voto útil. Quais são as chances, na sua avaliação, de realmente não existir um segundo turno e que o ex-presidente Lula consiga vencer em primeiro turno? As chances são grandes? Me parece que as chances são consideráveis, visto que esse 45% que a gente vê nessa pesquisa IPESP está expressado, se não me engano, em votos totais, não em votos válidos. Então, se a gente olha outras pesquisas, várias pesquisas mostram o Lula vencendo a eleição em termos de votos válidos no primeiro turno. Quase sempre está muito próximo daquela barreira de 50% mais um dos votos válidos. Então, essa chance realmente existe. Mas, mais uma vez, como a gente tem uma consolidação muito grande dos votos, tanto do lado do Lula quanto do Bolsonaro, me parece que é perigoso a gente falar que a eleição já está decidida, né, e que o Lula já venceu, né? Então, por mais que essa chance do Lula vencer no primeiro turno existe, uma chance significativa, a gente ainda tem aí várias semanas de campanha pela frente, possivelmente também uma campanha de segundo turno. E como eu estava dizendo, a gente viu em ciclos recentes na América Latina mudanças significativas na reta final das campanhas. Os dois candidatos têm uma certa solidez, mas o Bolsonaro ainda tem armas em termos de discurso político significativas pela frente. Ele vem conseguindo ao longo desse ano mostrar uma certa melhora econômica. Ele vai pela frente tentar cada vez mais focar no discurso de combate à corrupção e com isso tentar relembrar ao eleitor a investigação da Lava Jato e a condenação passada do Lula. E também ele vai cada vez mais buscar atrair os eleitores com valores mais conservadores, os eleitores evangélicos.
e tentar reverter a fraqueza que ele tem hoje em dia no eleitorado feminino. Então, com isso, eu acho que, assim, por mais que a gente enxergue nas pesquisas realmente chances reais do Lula vencer no primeiro turno, a gente também vê que existe uma certa resiliência do Bolsonaro, que continua competitivo, né? E que me parece, por conta disso, um pouco cedo em termos de simplesmente dizermos que a eleição está decidida. Teremos pela frente eventos importantes e poderemos ver mudanças de tendências de última hora. Pois é, eu quero pegar também nesse ponto, porque faltam aí 14 dias para o primeiro turno especificamente, faltam 14 dias. Se a gente for pensar, agora o presidente Bolsonaro amanhã chega a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II, também tem nessa semana o discurso na ONU, que tradicionalmente, né, o Brasil começa fazendo sempre. É uma exposição atípica em período de campanha, uma exposição forte que o presidente Bolsonaro vai ter nesse período, claro, ouvindo o discurso, também estando ao lado de grandes lideranças internacionais, também durante o velório, o funeral da Rainha Elizabeth II e também nesse discurso da ONU, que vai ser um discurso que, claro, vai ser muito divulgado a partir da fala do presidente Bolsonaro. Temos essa exposição por um lado, mas por outro lado temos um candidato à presidência da República tentando se reeleger que não vai poder estar fazendo campanha, viajando, né, divulgando, tentando conseguir votos, angariar votos. De que forma que essas viagens do presidente Bolsonaro, que começam a partir de amanhã, podem auxiliar ele durante esse período aí de campanha eleitoral? Essas viagens representam oportunidades em termos de apresentar o Bolsonaro como um líder relevante no plano internacional. Então, na medida em que ele consegue aproveitar bem essas oportunidades, em termos de mostrar que o Brasil tem um presidente respeitado no plano internacional, que consegue dialogar com líderes importantes pelo mundo afora, e com uma capacidade de apresentar bem o Brasil lá fora, acho que são oportunidades que ele pode capitalizar politicamente. A incapacidade dele de comparecer a alguns eventos de campanha dentro do Brasil me parece menos relevante, visto que todos esses eventos, toda a exposição que os candidatos recebem, tende a surtir efeitos principalmente a partir da comunicação que está sendo feita desses eventos. Então, o Bolsonaro não estará fazendo campanha presencial no Brasil, mas a campanha continua acontecendo nas redes sociais, na mídia. Então, toda a exposição internacional que ele vai ter nos próximos dias, caso a cobertura for positiva, pode ser capitalizada politicamente de uma forma importante. Agora, tem que também analisar que esse percurso diplomático do Bolsonaro também é um desafio, porque o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma certa dificuldade do Bolsonaro em termos de dialogar com líderes dos países mais desenvolvidos. Tinha aí uma certa proximidade com o Donald Trump, mas uma vez que o Donald Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, Bolsonaro ficou um pouco isolado. E neste momento, esse isolamento provavelmente será também algo bastante comentado no contexto dessa viagem. Tem poucos líderes internacionais neste momento de países da Europa Ocidental, por exemplo, sem falar sobre assim o clima de bastante tensão como Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos, ele tem um número reduzido de interlocutores neste momento. E também todas essas viagens que o Bolsonaro faz fora, geralmente tendem a sempre repercutir uma mensagem crítica em relação ao Brasil, do ponto de vista da questão de questões climáticas e a devastação da Amazônia. É quase sempre a pauta de cobertura da mídia internacional quando o Bolsonaro viaja, sempre relembrando o posicionamento do Bolsonaro em relação a essas questões ambientais. Então, dependendo assim de como o Bolsonaro conseguir aproveitar essa viagem, acho que pode representar um elemento positivo para a campanha, mas também existem riscos relacionados a essas críticas, eventuais protestos que a comitiva dele poderá receber no percurso dessas viagens.
Levando em consideração também que a maior parte das pessoas já está decidida com relação ao seu voto e são poucos os que ainda estão indecisos, né? Nós conversamos com o cientista político Andrei Roman. Obrigada pela sua participação. Um prazer, Maria. Prazer é nosso. Boa noite. Seguimos falando sobre eleições porque o Tribunal Superior Eleitoral fechou uma parceria com o Tribunal de Contas da União para a checagem dos extratos das urnas eletrônicas. Os auditores do TCU vão buscar cópias de mais de 4.000 boletins de urnas nas sessões eleitorais e comparar os resultados com o que vai ser divulgado pelo TSE. O Nolan Hubertus tem mais informações e detalhes ao vivo direto de Brasília e explica esse processo direitinho para a gente. Nolan, boa noite. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Muriel, é um prazer sempre falar com você. Muriel, número exato dessas urnas que vão ser auditadas pelo Tribunal de Contas da União. 4.161 urnas. Serão os boletins dessas urnas que vão ser comparados com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, inclusive, uma parceria do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, com o TCU. Para que isso? Para que a população possa ver que os resultados são os mesmos. Vão pegar essa amostragem, essas urnas vão ser escolhidas de maneira aleatória nas capitais brasileiras e também aqui no Distrito Federal. Então, o objetivo é comparar essa informação que vai ser divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral com a urna eletrônica, o boletim da urna eletrônica, boletim fixo, aquele papel que sai após a finalização da votação a partir das 5 horas da tarde. Como vai funcionar? Os auditores do TCU vão até as sessões eleitorais, vão recolher esse boletim de urna e aí sim vão comparar. Inclusive, Muriel, essa ação pode ser feita por qualquer interessado. As Forças Armadas também vão fazer essa checagem em 385 urnas espalhadas pelo Brasil, escolhidas de maneira aleatória também, segundo uma apuração aqui da CNN. Eu volto ao estúdio, Muriel. Perfeito, Nolan. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você por aí. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio de militares das Forças Armadas para reforçar a segurança e ajudar na logística da eleição lá no Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado requisitou ao TSE reforços em sessões eleitorais em 72 municípios fluminenses. Raquel Amorim é quem tem todos os detalhes e as informações para a gente. Vamos ver. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro solicitou reforço para mais de 70 dos 92 municípios do estado, incluindo a capital fluminense, pedido que foi aceito pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. O Rio de Janeiro já contou com apoio nos pleitos de 2012, 2014, 2016 e 2018. Em 2020, por causa da situação excepcional da pandemia da Covid-19, o pedido não foi feito. Na solicitação encaminhada ao TSE, a Justiça Eleitoral do Rio cita a gravidade da situação de segurança pública do Estado, reforçada pelo clima de polarização na disputa presidencial este ano. O documento cita ainda os recorrentes casos de violência política no país. A presença das forças federais tem o objetivo de assegurar o direito ao voto e o exercício pleno da cidadania e também garantir a segurança de mesários, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral. Agora o pedido vai ser encaminhado ao Ministério da Defesa, que é o responsável pelo planejamento e execução das ações das forças federais. No Rio de Janeiro, a expectativa da Justiça Eleitoral, a gente lembra, é ter mais de 70 mil agentes das forças de segurança municipal, estadual e federal atuando no dia do pleito. Seguimos falando sobre eleições porque os partidos também estão de olho no desempenho dos candidatos à Câmara dos Deputados, porque é esse resultado que vai garantir o acesso das legendas aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV, por exemplo. Essas regras são definidas pela chamada cláusula de barreira. O Everton Souza vem conversar com a gente ao vivo direto de São Paulo e explica pra gente como que funciona cláusula de barreira, que vai mudar bastante as eleições desse ano, né, Everton? Boa noite para você. Oi, Muriel, um prazer falar com você, com todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pois é para ter direito ao dinheiro do fundo eleitoral. Então, entrou em vigor já na última eleição em 2018. Na verdade, essa cláusula ela é de 2017. Em 2018, as regras eram as seguintes. Então, cada partido tinha que ter 1,5% dos
deputados eleitos, isso válido para a Câmara Federal, tá? Dos deputados eleitos em pelo menos 1/3 dos estados aqui do país, sendo 1% em cada unidade da federação, ou então 9 deputados distribuídos por também 1/3 dos estados aqui do país. O que mudou de lá para cá, agora para essas eleições em 2022? Agora, 2% dos deputados de cada partido que precisam ser eleitos em 1/3 dos estados aqui do país, também com 1% em cada unidade da federação, e subiu de 9 para 11 o número de deputados que precisam ser eleitos em pelo menos 1/3 desses estados, justamente para conseguir receber esse dinheiro. Qual que é a ideia? É que os partidos possam fazer uma junção, né? Uma federação, para diminuir o número de siglas aqui do país. Muriel, eu volto com você. Obrigada, Everton, pelas informações. Bom trabalho para você e também boa noite. E durante esse fim de semana, a gente vai acompanhar todos os eventos relacionados ao enterro da Rainha Elizabeth II aqui na CNN. O caixão da monarca deve continuar exposto para visita pública no Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico, onde fica aquele famoso relógio Big Ben. Também se esperam aí visitas de vários líderes políticos, entre eles, como a gente já tem falado, do presidente Bolsonaro. Todos os detalhes você vai acompanhar aqui na CNN, e a programação de hoje também traz vários destaques. Vamos ver? Às 9 da noite, o CNN Viagem e Gastronomia chega na Costa Rica. E a Daniela Filomeno nos mostra o melhor da filosofia de um país que se resume em 2 palavras: pura vida. Dani se hospeda na região do Parque Nacional Vulcão Arenal, um dos vulcões mais ativos do mundo, e faz um roteiro cheio de adrenalina, de diversão, de muita natureza e de comida deliciosa. CNN Viagem e Gastronomia com Daniela Filomeno é hoje, então, às 9 da noite, logo depois do Jornal da CNN. E aí depois, às 9h45, a CNN traz conteúdo especial e apresenta de forma exclusiva para o Brasil o documentário Elizabeth II, a Rainha de uma Era. O programa, conduzido pelo correspondente de Londres e âncora da CNN, Max Foster, mostra os bastidores do reinado da monarca e questiona quem era Elizabeth além da rainha. Também revive os dilemas que ela enfrentou ao longo de toda a vida, dos 96 anos. E hoje, às 9h45, então, tem esse documentário exclusivo, Elizabeth II, a Rainha de uma Era. E aí, um pouquinho mais tarde, às 11 da noite, também de hoje, Gabriela Prioli recebe o ex-atleta, comentarista esportivo e apaixonado por rock, Walter Casagrande. Durante a conversa, o Casagrande comenta aí sobre a batalha diária contra as drogas, também fala sobre a luta pela democracia e defende que os esportistas se posicionem politicamente. Uma conversa muito intensa e também acolhedora. A Prioli é hoje, às 11 da noite, não dá para perder, tem muita programação legal aqui na CNN Brasil. E o valor da cesta básica teve uma queda de 1,8% em agosto. A gente fala agora um pouquinho sobre a vida real. E segundo uma pesquisa do Procon, 39 produtos pesquisados, desses 39 produtos pesquisados, 18 tiveram uma redução no preço. A gente conversa agora de Ribeirão Preto, ao vivo, com o João Carlos Borda, que traz todos os detalhes e as informações sobre essa queda de preço agora. João, muito bom dia, Borda. Muito boa noite para você, desculpe, bem-vindo. Olá, Muriel, boa noite para você. Para se chegar a essa conclusão, foram pesquisados 39 itens, 21 subiram, 18 baixaram de preço. Essa oscilação fez a cesta básica baixar de preço. A redução foi de 1,8% em todo o Brasil. Mas existem alguns itens que ainda estão pesando e que não permitem um recuo maior no preço da cesta básica. É o caso dos produtos de higiene. O sabão em pó, por exemplo, subiu 7,38%. E quando a gente analisa o período desse mês, a gente tem o resultado. No dia 27 de julho, a cesta básica custava R$ 1.266. Depois, no dia 30 de agosto, ela foi para R$ 1.252. Entre os alimentos que tiveram uma redução de preço estão a batata e a linguiça. Os especialistas ouvidos por essa pesquisa analisaram essa redução no preço da cesta básica como consequência de algumas variáveis. Por exemplo, redução do ICMS e dos combustíveis, o que fez com que o frete pesasse menos
pesados sobre os ombros do consumidor. E dessa forma, isso impactou positivamente nos preços dos alimentos da cesta básica. Por outro lado, também é preciso considerar a sazonalidade desses produtos. Traduzindo, em plena safra, os produtos tendem a baixar um pouco de preço. E aí a gente tem essa composição que faz com que a cesta básica chegue a essa redução de 1,8%, que já gera um certo otimismo. Eu volto com você. Sem dúvida, Borda, muito importante e relevante. É isso que a gente quer, o que o consumidor quer, é ver realmente o preço diminuindo no supermercado, né? Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você por aí e uma boa noite. Daqui a pouco agora a gente faz uma pausa rápida e na volta a gente fala como é que foi o dia dos principais candidatos à presidência da República e também a Anvisa liberou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos. A gente faz uma pausa muito rápida e volta já já com todos os detalhes para você. Fique com a gente. Oito e 29 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil e agora a gente mostra para você como foi o dia da campanha dos principais candidatos à presidência da República. Vamos ver. Este é o primeiro comício de campanha do ex-presidente Lula em Curitiba. Isso traz um simbolismo para essa visita, já que foi aqui que o ex-presidente, há quase 3 anos, esteve preso por 580 dias. A estratégia de Lula ao visitar o sul do país é tentar equilibrar a votação onde Bolsonaro tem vantagem e também alavancar os votos de candidatos a governo com dificuldade. No discurso de hoje, o ex-presidente falou muito sobre educação, respeito às mulheres, sobre as obrigações das Forças Armadas e religião. As Forças Armadas brasileiras vai voltar a ter um papel nobre que está definido na nossa Constituição. As nossas Forças Armadas não tinha que estar preocupado em fiscalizar a urna. Quem tem a obrigação de fiscalizar é a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e os candidatos. As Forças Armadas, elas vão ter que cumprir com a sua função de garantir a soberania desse país. Daqui, o ex-presidente Lula segue para Florianópolis. Destaco para vocês também que há um reforço ainda maior na segurança. Segundo fontes relacionadas ao núcleo duro da campanha do ex-presidente, me relataram pela preocupação de ataques e confrontos da militância do PT com bolsonaristas. Por isso, a Polícia Federal trouxe também para essa visita ao sul do país policiais que são do grupo tático, que são treinados para agir em situações de maior contundência. O candidato do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, iniciou a agenda de campanha neste sábado no Agreste de Pernambuco. Pela manhã, Bolsonaro percorreu mais de 60 quilômetros em uma motociata da cidade de Santa Cruz do Capibaribe a Caruaru. Acompanhado de candidatos do PL, Jair Bolsonaro discursou aos apoiadores em cima de um carro de som. Ele defendeu a propriedade privada, a liberdade de expressão e disse que o Nordeste vai se tornar uma potência na geração de energia eólica. Bolsonaro ainda criticou o Partido dos Trabalhadores por ter votado contra a redução do preço da gasolina no Congresso Nacional no mês de junho. Aqui em Pernambuco, o candidato do PL ainda visitou a cidade de Garanhuns, onde participou de uma marcha para Jesus. Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o piso salarial dos profissionais de enfermagem. No meu entender, não caberia o Supremo decidir essa questão. A Câmara e o Senado aprovaram. Nós sancionamos sem qualquer vício de origem e caberia apenas, um caso como esse, no meu entender, o relator, o Barroso, simplesmente não conhecer disso. Afinal de contas, o Supremo interfere demais na vida de todo mundo no Brasil, decisão da Câmara, do Senado, do Executivo. É difícil você governar com o Supremo agindo, com ativismo judicial como nunca visto na história do Brasil. À noite, Bolsonaro segue para o Reino Unido para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II.
Ciro Gomes desembarcou no aeroporto de Goiânia no final da manhã deste sábado e seguiu para Trindade, conhecida como a capital da fé. Acompanhado pela esposa Gisele Bezerra, pela candidata à vice-presidência Ana Paula Matos e por candidatos do PDT em Goiás, encontrou com apoiadores e visitou a casa de uma moradora da cidade. Na visita, o pedetista conversou com a imprensa. Ele citou as propostas que tem para a regularização fundiária no país e criticou ex-membros do partido que têm declarado apoio à candidatura de Lula do PT. Vocês da imprensa, profissionais honestos, estão sendo enganados por um bocado de picaretas. Não há nenhuma assinatura de nenhum pedetista nos documentos que foram anunciados. E ex-pedetista tem direito de dizer do destino do PDT só no Brasil, do Bolsonaro e do Lula, que a gente aceita esse tipo de picaretagem. Vocês da imprensa estão sendo enganados. No discurso aos apoiadores, pediu voto e declarou apoio ao governador e candidato à reeleição em Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Antes de ir embora, Ciro Gomes visitou a Basílica de Trindade e também conversou com fiéis. De lá, seguiu de volta para o aeroporto. Às 8h45 da noite, o candidato participa da live da Ciro TV. A candidata do MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda no extremo leste da capital paulista neste sábado. Ela fez uma caminhada pela cidade de Tiradentes, considerada o maior conjunto habitacional da América Latina. No local, a candidata conversou com apoiadores sobre o plano de campanha e medidas que devem ser adotadas em seu governo caso seja eleita. Entre os assuntos, a MDBista destacou a necessidade de criação e fortalecimento de políticas públicas, em especial aquelas voltadas para a infraestrutura habitacional. Trazendo as pessoas para morar mais dentro das cidades com os instrumentos de políticas públicas, escolas, creches, pós-saúde. Por quê? É a chave da casa própria na mão da mulher brasileira, porque a casa própria é a porta da cidadania e de todos os demais direitos das famílias brasileiras. Agora trazemos notícias para os pais de bebês, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. O Nolan Robertos é quem vai detalhar para a gente como que vai funcionar essa aplicação. Nolan. Muriel, essa aprovação da Anvisa que veio depois de uma avaliação da área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lembrando que a Pfizer já tem o registro definitivo, então, por conta disso, somente esse aval da área técnica já é o suficiente, não precisa do aval da diretoria colegiada. Essa análise, Muriel, durou aproximadamente 45 dias e contou também com a ajuda de profissionais externos à Anvisa, profissionais que não trabalham na Anvisa, e aí a conclusão da área técnica da agência é de que a vacina é eficaz e é segura. E aí tem algumas diferenças, Muriel, em relação à vacina que é aplicada em outras faixas etárias. Por exemplo, a dosagem e a composição são diferentes, então, outra vacina. Também, Muriel, a tampinha vai ser de cor vinho, para que os profissionais da saúde não se confundam. E a maneira da aplicação também é diferente. São 3 doses. As 2 primeiras doses, primeira dose, depois um intervalo de 21 dias, segunda dose, e a terceira dose é aplicada 2 meses, 8 semanas após a aplicação da segunda dose. Agora, Muriel, a gente tem que esperar se o Ministério da Saúde vai adquirir essas vacinas e se vai colocar no Plano Nacional de Imunização. A gente acabou de entrar em contato com a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, que nos informou que, por enquanto, ainda não tem uma posição sobre esse assunto. Eu volto ao estúdio, Muriel. Qualquer novidade nos chame, é uma decisão muito importante e relevante que vai deixar muitos pais aí na expectativa pela chegada dessas doses. Obrigada, Nolan. Boa noite para você. Hora de uma pausa muito rápida e daqui a pouco a gente fala que os netos da Rainha Elizabeth II participaram de uma vigília em homenagem à rainha, como a gente vê aí nas imagens. E também aumenta a pressão sobre o presidente da Rússia depois de fracassos na Ucrânia. Tudo isso depois de um intervalo muito rápido. Fique com a gente porque a gente volta já já. 8h40, estamos de volta com o Jornal da CNN. A gente já fala sobre notícias internacionais, porque depois da vigília dos filhos da Rainha Elizabeth II, hoje foi a vez dos netos da monarca prestarem a homenagem. E quem chega para contar todos os detalhes de como foi essa homenagem, mais uma homenagem, é a nossa editora de internacional, a Luciana Caxan.
Lu, muito boa noite para você, bem-vinda. Teve uma novidade também que foi o então príncipe Harry, agora com os trajes militares, né? A gente não sabia se ele ia ou não aparecer com traje militar, o que se confirmou. Conta pra gente. Boa noite, Muriel, e a todos que nos acompanham. Pois é, o Palácio de Buckingham permitiu que Harry usasse o traje militar para fazer essa vigília. E essa vigília, quando a gente fala dos netos da rainha, a gente sempre pensa no William e no Harry, mas ela tem outros 6 netos, que são os filhos dos outros filhos dela, do príncipe Andrew, da princesa Anne e do príncipe Edward. Então, essa vigília foi liderada pelo príncipe William e pelo Harry, os dois vestidos nos trajes militares, seguidos dos outros netos da rainha. Quando eles se posicionaram ali em volta do caixão, o príncipe herdeiro, que agora é o príncipe William, ficou na cabeceira, Harry ficou nos pés da rainha e os outros netos ocuparam as laterais. À esquerda e direita de William estavam os filhos da princesa Anne. Na posição do meio ficaram os filhos do príncipe Edward e atrás, à esquerda e à direita de Harry, ficaram as filhas, as princesas, filhas do príncipe Andrew, Muriel. Você falava, a gente pôde ver bem essa imagem para poder ilustrar e a gente entender realmente todos os netos, quais são todos os netos da Rainha Elizabeth II. E agora, segunda-feira agora, tem oficialmente o funeral da Rainha Elizabeth II, mas amanhã também tem programação, também tem um cronograma completo envolvendo as homenagens à Rainha, né? Isso mesmo, o velório público continua, ele vai até segunda-feira às 6h30 da manhã, horário de Londres, 2h30 da madrugada para nós aqui, 6h30 da manhã lá em Londres, isso mesmo. Mas os chefes de estado já estão começando a chegar lá, o presidente americano Joe Biden e a esposa Jill já chegaram lá. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro partiram daqui, decolaram às 7h30 da manhã, estão esperados chegar lá em Londres, horário local, às 8h40 da manhã, para nós, 12h40. Eles vão direto do aeroporto para o hotel. Depois, na parte da tarde, eles devem seguir, fazer uma visita ao parlamento, assinar o livro de condolências e mais tarde haverá uma recepção no Palácio de Buckingham com o rei Charles. Vai receber todos os chefes de estados. Jair Bolsonaro e a Michele também estarão lá. Obrigada, Lu. Logo mais a gente volta a conversar e eu te chamo. A gente segue falando sobre o velório da monarca Elizabeth II, que continua em Londres, com milhares de pessoas na fila para prestar as últimas homenagens. E a nossa correspondente, a Mariana Jangiacomo, conta os detalhes para a gente. São mais de 8 quilômetros de fila e a cada hora que passa, 2.000 pessoas se juntam a ela. Uma multidão disposta a passar horas de pé, encarar os ventos de Londres e as temperaturas abaixo dos 10 graus Celsius para se despedir da rainha, a mais longeva na história contemporânea. Na fila quilométrica, o encontro de gerações. To my respects, it's just, I brought my daughter with me. Oh my God, so you were 15. Can you imagine like the Queen was only 10 years older than you? I wouldn't know what to do. As novas amizades. Oh, so you just met? Yeah, we only met today. Yeah. And now you just bonded over the Queen? Yeah, we did. We just literally met in the queue at the beginning and just got chatting and we've had a real laugh, sharing our food and stories and laughs, and it's really made the time go really fast. E gente de várias partes do mundo, como a Valéria, que mora no Reino Unido há 13 anos e fez questão de prestar uma última homenagem à rainha. Vai levar mais umas 3 horinhas para eu poder estar lá dando meu último adeus. Para nossa, eu já digo nossa rainha, né? E neste sábado, quem estava na fila recebeu uma visita surpresa de ninguém menos que o novo rei, Charles III, e o príncipe William. O público terá a chance de se despedir da Rainha Elizabeth II até a segunda-feira de manhã, quando o caixão será transferido daqui do Parlamento Britânico até a Abadia de Westminster. Foi aqui que a rainha se casou em 1947 e foi coroada em 1953. E será aqui o funeral com a presença confirmada de chefes de Estado do mundo todo, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Depois do funeral, o caixão da rainha seguirá para Windsor, onde ela será enterrada junto com o marido, Philip. E a bandeira britânica, que está a meio mastro desde o anúncio da morte, será hasteada de novo, marcando o começo de uma nova era no Reino Unido. De Londres, Mariana Jangiacomo. A morte da Rainha Elizabeth II provoca mudanças no Reino Unido. Algumas afetam, por exemplo, a vida dos britânicos, como a ascensão de Charles III ao trono.
outras são mais simbólicas. E é exatamente isso que mostra Márcio Gomes pra gente. Vamos ver. Ele estava presente na proclamação do novo rei Charles III. Na caixa de correio também está. E no uniforme dos policiais. Você consegue ver? Um símbolo quase onipresente, que significa o quão especial uma pessoa pode ser. Em 70 anos de reinado, a marca de Elizabeth II não vai ficar apenas na memória dos britânicos. Ela é física e se espalha por Londres como nesse símbolo, ER2, R de Regina, rainha em latim, Rainha Elizabeth II. É uma prova de respeito à monarca, mas em alguns locais será substituída. Para quem não identificou, olha o símbolo de Elizabeth II no trono real. Na caixa de correio, ele está um pouco gasto. E repara nos policiais, no chapéu. Perguntei a um deles se o símbolo iria ser substituído. Ele não soube responder, mas nas notas de dinheiro já está decidido que vai. A valiosa libra tem a cara da rainha e seu selo também está ali. Mas essa troca chega num momento delicado. As notas de papel já estão sendo recolhidas. O prazo acaba no fim de setembro, dando lugar apenas às notas de polímero, um plástico. E isso já está custando dinheiro a uma economia que beira a recessão. Imagina trocar tudo de novo. Vai custar os olhos da cara. Mesmo assim, a população não parece preocupada. Conversei com várias pessoas e ouvi a mesma resposta. É algo natural, da tradição da realeza. Não é desperdício de dinheiro. Ainda não está certo qual será o novo desenho ou símbolo de Charles III. Certo é que o R deve permanecer, pois em latim, rei é rex. As caixas de correio não serão substituídas, como as antigas também não foram. Encontramos no bairro de Kensington uma que homenageava a Rainha Vitória. O V e dá para ver o R aqui. Morta em 1901, postes num parque ainda guardam o símbolo do antigo rei George. Tudo mantido. Numa terra em que brasões, selos, símbolos da nobreza se espalham, eles não são um problema. São a prova de que os líderes mudam, mas o país e suas tradições precisam se manter. Muito legal as curiosidades. Agora a gente atualiza a situação da guerra na Ucrânia, porque o presidente russo Vladimir Putin sofre agora com pressões de opositores e de grupos pró-guerras pelos fracassos militares na guerra da Ucrânia. A nossa editora de internacional, Luciana Caxan, está de volta e explica pra gente o que está acontecendo agora envolvendo Vladimir Putin, Lu. Olha, Muriel, a verdade é que a contraofensiva da Ucrânia, aí no final de semana passada, durante toda a semana, retomando cidades importantes como Kharkiv e Izium, foi um golpe duro para os russos. E o Vladimir Putin tem sofrido pressão por nacionalistas, grupos pró-guerra, para entregar o que ele prometeu, que foi a vitória. Mas isso está sendo muito mais difícil do que ele esperava. Agora essa pressão aumentou, estão pedindo para que ele reaja com mais força ainda e estão aproveitando, os grupos progressistas aproveitam esses fracassos militares para pegar aquelas pessoas que um dia apoiaram a invasão à Ucrânia, mas que agora estão se sentindo traídas por não terem o resultado prometido por Putin, para virá-las contra ele. Eles querem que Putin renuncie, o que a gente sabe que é uma coisa muito mais fácil de ser falada do que feita, Muriel. Perfeito, Lu, obrigada. E a CNN foi a primeira televisão internacional a entrar na cidade de Izium, depois da retomada da região pela Ucrânia. Você vai acompanhar agora na reportagem exclusiva do Sam Keeley. É um avanço impressionante. Segundo o presidente Zelensky, a Ucrânia já recuperou 6 mil quilômetros quadrados das tropas russas que bateram em retirada. Esta área era ocupada pelas forças de Putin até pouco tempo atrás. Agora, os ucranianos estão tomando posse dos equipamentos russos abandonados. O símbolo russo Z coberto de tinta, as armas prontas para matar russos. A recaptura de Izium, um prêmio estratégico, foi acelerada por ataques precisos realizados com artilharia doada por aliados ocidentais. This is clearly hit with a very large piece of artillery or an airstrike. And you can see how important it was strategically. Clearly a former school. There's a kind of children's painting on the wall.
but it's also got these large holes which have been dug to store tanks or armored personnel carriers, even artillery pieces. There's 1, 2, 3, 4, 5. Eles nos mostram um centro de comando montado num bunker de uma antiga fábrica. So down here we've seen there's a medical facility, call it something like that, inside this bunker. There's a barracks. Sleeping in. Yeah. Os oficiais dormiam aqui, em camas feitas de portas velhas. And then of course the command center here. As I walk along here, it's absolutely extraordinary. There are the different labels for the different roles of the senior Russian officers on these school desks that have been arranged in this bunker in an old, what looks like a brick factory. Now, they were safe down here, underground, but they didn't feel safe enough to stay in Izium. And what's critical, ultimately, for the Ukrainian armed forces is making sure that the senior officers of the Russian army stay on the run. If they do that, the Russian armed forces will collapse completely in Ukraine and potentially threaten the longevity of one Vladimir Putin. Esse casal celebrou a liberação. Eles dizem que alguns vizinhos não ficaram tão satisfeitos e culparam as tropas ucranianas pelo bombardeio das casas deles. O homem afirma, porém, que as bombas nunca atingiram os postos ou a base russa do lado de sua casa e, por isso, acusa os russos de atacarem civis e jogarem a culpa nos ucranianos. Ele conta que os russos agiam como porcos e saquearam tudo das casas vazias antes de fugirem. As forças russas tiveram bastante trabalho aqui. As caixas de munição agora estão guardadas para virar combustível no inverno. Para os ucranianos, os restos são valiosos. A captura de Izium e a fuga russa quebram um elo fundamental na rede de logística de Putin na batalha no leste do país. Now you have the remarkable scene of a tank coming to collect an abandoned Russian howitzer. Pergunto se foi uma batalha pesada. Não muito, ele conta. Os últimos sucessos ucranianos podem não ser o começo do fim desta guerra, mas nem o Kremlin pode negar que este capítulo tem sido uma lamentável história para a Rússia. De volta ao Brasil, dezenas de afegãos que estavam acampados há dias no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos foram levados para um hotel em São Paulo, alugado pela Prefeitura. Uma base também foi montada dentro do terminal para atender os refugiados. Mas a estrutura não é suficiente para acolher todos os que chegam do país dominado pelo Talibã. A reportagem é da Anne Barbosa. Eles deixaram tudo para trás e o único lugar que encontraram para ficar foi o saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sem alternativas e de uma forma bem improvisada, foi assim que idosos, crianças e até mesmo grávidas ficaram por dias. Afghanistan in passport is very difficult. My family is I'm only in Brazil. You are alone here? Yes. Já Elhan é jornalista e quis mostrar o rosto. Ele e a família ficaram 2 semanas vivendo no aeroporto. In my country, I have home, I have car, I have money, I have job. But this country, we cannot home. We don't have home. We don't have car. There isn't shower. There isn't food. Além da falta de conforto, a língua é um dos principais desafios. Mas na tarde da última sexta-feira, em inglês e com tradução, o idioma não foi impedimento para que eles pudessem receber uma boa notícia. Depois de muita espera, todas essas pessoas que passaram os últimos dias aqui no saguão do aeroporto, 60 adultos e 16 crianças e adolescentes serão levadas para um hotel na zona leste da cidade de São Paulo, segundo o governo. Lá, com um pouco mais de estrutura, a ideia é que elas recebam o acolhimento inicial necessário para recomeçar a vida aqui no país. There was a very problem here with our family, and now we are happy, we are thankful from those that they help us, and we
leave here to the hotel. O primeiro estágio é o estágio do acolhimento, da habitação, da alimentação e das roupas. O segundo estágio é o estágio da regularização documental dessas pessoas. E o terceiro estágio é de reinserção social. O espaço disponibilizado na cidade de São Paulo tem capacidade para acolher até 200 pessoas. Só que o volume de refugiados que chega aqui no país é maior do que a capacidade de atendimento. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, mais de 500 afegãos já passaram no posto avançado de atendimento humanizado, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na tentativa de atender parte dessa demanda, a gestão inaugurou no último mês esse espaço exclusivo, a residência transitória para migrantes e refugiados. Mas as 27 vagas abertas esgotaram em apenas 2 dias. Houve uma informação de que chegariam 10 pessoas, mas na verdade chegaram 50, 60, 70 e não para de chegar, A informação extraoficial que a gente tem é que foi emitidos 6 mil vistos humanitários e a imprevisibilidade da chegada dessas 6 mil pessoas é o que dificulta muito o acolhimento e a acolhida dessas pessoas. Todos têm o visto humanitário, um documento de acolhida concedido pelo governo federal. A portaria foi publicada no ano passado, um mês depois que as tropas americanas encerraram 20 anos de intervenção militar no Afeganistão e o grupo extremista Talibã voltou ao poder. Com isso, milhares de pessoas precisaram fugir do país. Muitas vieram aqui para o Brasil. A ideia é que a gente possa trabalhar em conjunto com as autoridades, com os estados, com o governo federal, para que cada estado, cada ente federativo assuma a sua responsabilidade. Então a ideia é justamente aprimorar, né, a recepção do Estado brasileiro com relação aos refugiados. O Itamaraty informou que vem atuando na articulação e oferecendo sugestões de medidas a demais entidades envolvidas. É importantíssimo que o Estado olhe e cuide desses refugiados. Bom, e a Assembleia Geral da ONU já começou e o Brasil marcou presença em encontros sobre o desenvolvimento sustentável. Heloísa Vilela acompanhou esse evento que acontece em Nova York e traz os detalhes. Na sede das Nações Unidas, em Nova York, um chamado a empresas e dirigentes de organizações para a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável e cumprir a agenda da ONU para 2030. No caso do Brasil, uma agenda que exige enfrentar várias desigualdades, como, por exemplo, a de gênero. E a presença das mulheres nesse encontro foi marcante. Ana Fontes contou os resultados que o grupo Rede Mulher Empreendedora constata quando apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. Elas criam uma teia de prosperidade na família e na comunidade quando avançam. Quando uma mulher dá certo, o que eu mais vejo na rede, ela não investe em melhorar a vida dela. Ela investe em melhorar a educação dos filhos, em melhorar a condição da família. Ela investe em empregar outras mulheres, porque ela cria um círculo de prosperidade e ela ajuda a comunidade onde ela está. Ela anda muito preocupada com os retrocessos que as mulheres brasileiras sofreram durante a pandemia. Elas foram as mais demitidas. O nível de empregabilidade de mulheres durante a pandemia está igual a 30 anos atrás, regrediu. As mulheres que são donas de pequenos negócios, como 70% delas têm negócios na área de moda, beleza, alimentação fora de casa e serviços, foram exatamente as mais afetadas. Então elas tiveram mais dificuldade para recuperar os negócios. Daphne Mendes, do Todas Group, trabalha para que 11 mil mulheres ocupem cargos de direção nas empresas brasileiras até 2030. Infelizmente, no Brasil, ainda só 13% das mulheres ocupam cargos de liderança e no último relatório de desenvolvimento das Nações Unidas de 21, mulheres no Brasil ainda ganham 30% a menos do que homens, um número muito maior do que a média da América Latina, que é 17%. O desenvolvimento sustentável, que exige igualdade de gênero, também clama por respeito ao meio ambiente, aos povos originários, atenção com saúde mental e combate às desigualdades econômicas tão profundas no Brasil. Foi uma ideia que chamou muita atenção dos empresários aqui nesse encontro, quando se disse que, no lugar do lucro, a iniciativa privada deve ter como foco o indivíduo. A palestra do professor Rajesh Sisodia, autor do livro Capitalismo Consciente, inverteu as prioridades. Ele destacou que somente com o bem-estar dos funcionários no centro das preocupações, as empresas vão promover mudanças e, em última análise,
alcançar melhores resultados. If we can change the way we do business and think about putting life at the center, putting people, the planet and other life forms, instead of putting profit at the center, then we can actually have more thriving businesses that are more profitable and have a positive impact on people, on communities and on the planet. Com essa mensagem a gente chega ao fim então do Jornal da CNN, a gente fica por aqui. CNN, você por dentro de tudo. Uma ótima noite. Tchau, tchau.